Eduardo Florão atualizar pra gente a semana da Chape. Chega aí, Florão. Oi, Mancha, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado com a gente no Clube da Bola. Chapecoense entra em campo só segunda-feira contra a Ponte Preta, jogo fora de casa. Vai ser o primeiro jogo fora de casa do técnico Gilmar Dalpozo, nessa quarta passagem dele aqui pelo oeste de Santa Catarina. Tem um desfalque importante para esse jogo, o volante Foguinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e há uma dúvida sobre quem vai jogar Foguinho, porque a Chape não tem tantos segundos volantes assim, com a mesma característica do Foguinho. Então ele testou já o Auremir, que é mais, daí largando um pouco mais o Tarek, e ele testou já o Marlone, que tem uma característica um pouco mais de meio campista. Então ele está fazendo os testes, tem ainda uma semana aí para trabalhar com o elenco e definir o time titular, que deve ter poucas mudanças para esse duelo contra a Ponte Preta. E mesmo com poucas mudanças, a Chape tem a importância e a necessidade de ganhar esse jogo para tentar se recuperar na competição. E o Dalpozo, ele concedeu uma entrevista coletiva e ele falou sobre esse foco na vitória, sobre essa busca pelo resultado positivo. A gente vai conferir um trechinho agora. A margem de erro tem que ser zero agora. Recuperar esses resultados negativos, que a casa recuperar fora, nós temos que buscar a vitória. Não é ir para lá e tentar vencer. Com todo o respeito aos adversários, tem que ir para lá para vencer. E essa oscilação, ela não pode mais acontecer a partir de dentro, porque nós já estamos aí na reta final da competição, os atletas eles já se conhecem, eles sabem a liberdade que eu dou em termos de cobrança, e é isso que eu falei no último jogo. Tá aí o técnico Gilmar Dalpozo, que a primeira vitória pela Chapecoense nesse retorno, nessa nova fase que ele vive pelo clube. A Chapecoense joga contra a Ponte Preta segunda-feira, fora de casa, tentando se reabilitar mais uma vez na Série B do Brasileiro. Mancha. Valeu, Florão, pelas informações. A gente segue no Oeste para conversar com o Badá sobre esse jogo da Ponte Preta, sobre a semana, sobre o trabalho do Gilmar Dalpozo, aquela arrancada que o torcedor da Chape queria, né? A exemplo do que aconteceu aqui em Florianópolis com o Avaí. Não aconteceu ainda com o Gilmar Dalpozo. Falei que ele queria com a chegada, né? Com a chegada do técnico, queria uma arrancada daquelas. Não aconteceu. Vai enfrentar a Badá Ponte Preta, que já foi um dos times mais chatos da Série B mundial. Hoje é o Mirassol, é o Novo Horizontino que tomaram o lugar da Macaca no quesito chatice, time enjoado de vencer, mas a Chape não pode pensar em outra coisa, né, Badá, a não ser a vitória. Mancha, mas tu resumiu bem ali. Ainda não tivemos aquela arrancada do Gilmar Dalpozo e do João Carlos Maringá. Melhorou. 3 jogos sem perder. Empatou com o América Mineiro, poderia até ter vencido. Contra o CRB aqui também poderia ter vencido. O goleiro, o Matheus Albino, acho que pegou tudo. E aí teve esse jogo contra o Botafogo. Primeiro tempo bom, poucos sustos. Esse aí foi o único chute do Botafogo de Ribeirão Preto no primeiro tempo. E a Chapecoense foi melhor, aí vai sair o gol, uma jogada bem trabalhada. E o Rafael Carvalheira chutou, o João Carlos aceitou e a Chapecoense fez 1-0. E aí teve até outras oportunidades, e o Gilmar Dalpozo falou isso, né? Quando apareceu a oportunidade de fazer 2-0, faz 2-0 e mata o jogo. Teve várias chegadas, várias oportunidades para fazer o segundo gol. E o Botafogo pouco assustou. No primeiro tempo, Chapecoense mandou no jogo, mas e no início do segundo tempo também. Aí, ó, mais uma Tomás Bedinelli, talvez tentasse o passe para dentro, o Perotti estaria numa situação melhor. Aí tem um lance do segundo tempo que o Marcinho vai chutar e o João Carlos vai defender, mas daqui a pouco coloca no cantinho, né, cara? Tira do goleiro, chutou em cima do goleiro, e aí o João Carlos defendeu e foi a melhor oportunidade da Chapecoense no segundo tempo. E aí o Botafogo tentou uma que outra jogada, mas sem muito perigo. Aí tudo se encaminhava para uma vitória da Chapecoense, aí o João Paulo, cara zagueiro, meteu contra. Fuzilou o Léo Vieira de canhota e acabou fazendo o gol do empate. Aí foi 2 pontos perdidos dentro de casa, empate com sabor de derrota. Então, melhorou um pouquinho, 3 jogos sem perder, mas eu tenho certeza que o Maringá, que o Gilmar Dalpozo, eles querem mais. Eles esperam mais desse time aí. Então, tiveram uma semana inteira passada, para trabalhar para o jogo contra o Botafogo. Melhorou um pouquinho no primeiro tempo, mas no segundo tempo o time foi caindo de produção.
as alterações não deram muito certo e acabou escapando a vitória. Agora teve também mais uma semana. Jogou no sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, vai jogar só na segunda contra a Ponte Preta. Teve a semana inteira, eles tiveram, para treinar, para descansar, para se preparar, para conversar, que se fala muito na parte mental, que o time está abalado psicologicamente, por isso que não tá conseguindo os resultados, que precisa uma vitória para daqui a pouco, né, campeonato, que seja segunda-feira. Jogo difícil, fora de casa, contra a Ponte Preta. Gilmar Dalpozo só tem um desfalque, que é o Foguinho, talvez vai mexer em uma outra peça, a entrada do Mário Sérgio no ataque, no lugar do Perotti, e o Auremir vai receber uma nova oportunidade no meio de campo. Mas o que é mais importante é comportamento, é atitude, ter personalidade, ter coragem. É isso que nós esperamos da Chapecoense segunda-feira, para ter ainda alguma possibilidade, né, de ainda escapar da zona de rebaixamento. Lembrando que a Chapecoense é vice-lanterna. Se o Guarani empatar com a América Mineira amanhã lá em Belo Horizonte, Chapecoense vai para o jogo na lanterninha da Série B, que é uma posição que incomoda todo mundo, né? Mas tem campeonato pela frente, mas ainda precisamos daquela virada de chave do trabalho do Dalpozo, coisa que ainda não aconteceu, e a esperança é segunda-feira. O Badá segue com a gente. Pedir para colocar a tabela da Série B, vou pedir até para o Semensat dar uma analisada para a gente, já que ele está ali no alto da Série A, olhando um pouquinho para baixo a tabela da Série B, que tem o Novo Horizontino com 43, Mirassol e Vila Nova na cola, os dois com 42 e o Santos com 40 pontos na quarta colocação. O Avaí é o quinto com 37. Ceará é o sexto com 36, o Sport tem 35, mesma pontuação do Amazonas e do América Mineiro. O Goiás fecha a primeira página, né, o décimo com 33. Quem também tem 33 é o Operário do Paraná e o Coritiba. Ponte Preta, chatérrima Ponte Preta um pouco mais para trás com 29, o Botafogo tem 27, o Paysandu tem 27 e o CRB tem 25. A zona vermelha, né, a zona perigosa onde nenhum time quer estar, tem Brusque com 23, Ituano com 22, Chapecoense com 22, o Badá acabou de falar, e o Guarani com 21, coladinho ali, o Bugre colado na Chape. A Chape teria que vencer, né? Iria para 25, torcer para o CRB não vencer, vai ter que ver a diferença ali, o saldo de gols, número de vitórias. Paysandu também não é bom que dispare, nem o Botafogo, para a Chape, né, conseguir 2 vitórias seguidas e escapar dessa zona. Renato Semensat, please, enquanto você se prepara para ir para o Fly Festival, daqui a pouco eu vou dar a escalação do Fly Festival de hoje e de amanhã. O que te surpreende quando você olha a tabela da Série B? Sente saudade? Nenhuma. A Série A é muito melhor, o nível dos jogos é muito melhor fazer jogo contra Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Botafogo, do que fazer jogo contra o Amazonas, né? Fazer jogo contra o Ituano, que não vai ninguém no campo e tudo mais, enfim. Novo Horizontino, Mirassol, Vila Nova, Santos, Avaí, Ceará, Sport, e trago para essa turma aí, o Jorginho assumiu o Coritiba, eu acho que o Coritiba vem para essa briga aí. O Amazonas me surpreende em 8º lugar, encaixou uma sequência de bons resultados, outro dia estava brigando para o rebaixamento. E na parte de baixo da tabela, a notícia ruim para os catarinenses é essa reação do Guarani, né? O Guarani é o vice-líder do retorno. Em 5 jogos com o Alan Al fez 4 vitórias. Então está mostrando força para sair dali de baixo. Mas a briga é Guarani, Chapecoense, Ituano, Brusque, CRB, Paysandu e Botafogo. Eu acho que da Ponte Preta para cima escapa. Talvez até a Ponte possa, depende desse resultado da Chapecoense, vir aqui para o rebolo. Mas não vejo assim não. Mas Marcelo, se me permite, eu gostaria de perguntar ao Badá os desdobramentos da troca de gentilezas quando terminou o jogo da Chapecoense, o empate que a Chapecoense perdeu o gol e acabou tomando empate, esquentou o clima ali entre os jogadores, até vi uma declaração do Gilmar, dizendo, não, ainda bem que é assim, os caras têm sangue na veia e tudo mais, enfim, Badá, que desdobramento teve isso aí? Na verdade não é nem depois do jogo, foi durante o jogo e foi antes do gol contra o João Paulo. João Paulo e Giovanni Augusto quase foram a vias de fato, quase foram pro tapa, pro soco. O pessoal apartou, teve que chegar a turma do deixa disso para eles não ir pro soco. E aí, depois daí o Gilmar foi questionado a respeito disso e ele entendeu como positivo. Agora, eu não entendi isso como positivo. Claro, o Gilmar Dalpozo vai preservar o grupo, vai preservar o elenco,
Mas foi uma discussão muito forte entre o João Paulo e o Giovanni Augusto. E por coincidência ou não, daqui a pouco o João Paulo faz esse gol contra aí que tirou esse empate. Tem uma assinatura do João Paulo, ele é filho daquele ex-jogador, o Fábio de los Santos, argentino. Mas, e vai permanecer no time. Vai permanecer no time, o Giovanni Augusto continua fora e o João Paulo vai para o jogo segunda-feira. Mas foi um lance feio, o árbitro passou batido, não deu muita atenção, tinha outro lance no momento, outra falta, estava dando atenção para um jogador que estava caído, mas foi uma discussão muito séria entre o João Paulo e o Giovanni Augusto. O Dalpozo contemporizou, achou que é normal e que é um bom sinal de que o grupo está querendo brigar e está se cobrando dentro de campo, mas tem que brigar mesmo com o adversário, né? Tem que brigar com o adversário para tentar acabar com essa nhaca aí de 10 partidas sem saber o que é uma vitória. Ô Badá e Renato, não é a primeira vez que o Giovanni Augusto apronta. No Figueirense ele até passou tranquilo, não teve problema no Scarpelli. Mas eu recordo que lá em 2012, quando ele fez parte daquele time do Criciúma que conquistou acesso, eu como repórter, inclusive, eu presenciei pessoalmente uma briga entre ele e o Zé Carlos, num jogo decisivo contra o Atlético Paranaense na última rodada, que confirmou a vaga na Série A. Naquele treinamento, pré-jogo, na sexta-feira, os dois também quase saíram no tapa. Giovanni nem foi para aquele jogo decisivo, foi liberado pela direção do Criciúma. Então o Giovanni Augusto já tem um histórico de fazer confusão por onde ele passa. No Scarpelli, pelo menos, ele não fez, mas aqui em Santa Catarina já teve situação parecida com essa lá na Chapecoense. Falando em Giovanni, mas não é o Augusto, bambinos e bambinas, temos um convidado especial agora aqui no Clube da Bola. Meu ídolo, Giovanni Martinello, está com a gente ao vivo para falar da Copa do Mundo de Futsal, que começa na semana que vem, de 14 de setembro até 6 de outubro, no longínquo Uzbequistão. Giovanni está com a mala pronta, vai lá para trazer informações aí para o Grupo ND, para a região do Oeste toda, para toda Santa Catarina, melhor dizendo, sobre essa competição. Uma alegria te ter aqui. E quando eu comecei no jornalismo, esse já era grife. Esse já era grife. Pô, não vai falar que tu era criança e já me assistia na TV, que aí vai ficar chato, né? Que alegria te receber, Giovanni. Um abraço para vocês todos. Alegria toda minha estar participando aqui do Clube da Bola nesse sábado com essas lendas da nossa televisão e do nosso esporte. É um privilégio muito grande estar aqui. Tá tudo prontinho já, mala pronta, idioma pronto, tá tudo prontinho para a gente acompanhar essa Copa do Mundo de Futsal no Uzbequistão. Pela primeira vez, um país da Ásia Central recebendo um evento organizado pela FIFA. E a gente está indo lá com a expectativa de ver o Brasil acabar com esse jejum, né, Mancha? Desde 2012, o Brasil não conquista o título mundial de futsal. Perdeu em 2016. 2016 o título foi conquistado pela Argentina e a última edição, que era para ser em 2020, que foi em 2021, em função da pandemia, o título acabou ficando com Portugal. Então o Brasil, desde 2012, não é campeão do mundo de futsal. É o maior vencedor da história, o maior campeão da história com 5 títulos, mas não ganha bastante tempo e a gente vai lá para acabar com esse jejum também. Que legal. Giovanni, temos catarinenses aí na seleção, né? Jogadores que defendem Santa Catarina. Conta pra gente. Então, faz todo sentido, né? A gente está lá representando aí o Grupo ND também no Uzbequistão. Por quê? Porque 1/3 da seleção brasileira de futsal é formada por jogadores nascidos em Santa Catarina. Então vamos lá, a gente tem Pito e Ferrão, que são 2 dos principais jogadores. O Pito é o atual melhor do mundo, o Ferrão foi o melhor do mundo antes do Pito. Então, assim, 2 dos principais jogadores nascidos em Chapecó. Aqui pertinho de Chapecó, Palmitos, Diego Zufo, um dos craques aí do Barcelona de futsal, também nascido em Santa Catarina. Goleiro Roncalho, com grande história aí, o Emerson vai lembrar bem. Jogador de Blumenau, nascido em Blumenau. William, nascido em Jaraguá do Sul, com história no Joinville. Então, assim, 5 jogadores dos 15 convocados nasceram em Santa Catarina e alguns fizeram história aqui no futsal de Santa Catarina também. E temos o técnico Marquinhos Xavier, nascido em Joinville, que é o comandante dessa seleção. Então, muitos catarinenses, né? E por isso a gente vai estar lá para contar um pouquinho dessa história, acompanhar um pouquinho dos atletas daqui, trazer curiosidades, bastidores, né?
acompanhar um pouco da movimentação da torcida. Para mim, eu confesso ainda que é uma incógnita, né? Se a gente vai ter grande torcida do Brasil por lá ou não, afinal de contas, é um país muito longe, né? A gente vai estar a 14 mil quilômetros de Santa Catarina, no Uzbequistão, para contar a história da Copa do Mundo. Então, para mim, é uma incógnita, né? A gente vai ter torcedores brasileiros lá, em que número esses torcedores vão estar lá, né? Familiares dos jogadores. Então, a gente vai ter um monte de história para contar lá diariamente na programação aqui da NDTV. Que legal, o Giovani que hoje acordou um pouco mais cedo e foi na barbearia. Não pode, o cabelo tá muito perfeito, a barba tá muito bonita. Foi na barbearia porque ele sabia que ia participar do Clube da Bola. Foi que já peguei informações. Não, é que são 30 dias fora de casa, né? Então, assim, você já imaginou chegando numa barbearia no Uzbequistão e pedindo para botar na régua aqui a barba? Então, assim, eu quis antecipar na véspera da viagem, eu já passei, já deixei o cabelinho na régua e a barba na régua para as participações direto do Uzbequistão. Vou liberar para perguntas aí, todos que estão aqui na tela, que tem alguma relação profissional, de amizade, de companheirismo aí com o Giovani. E também a galera de casa pode fazer pergunta aí pro Giovani no 48 99191 4706. Alisson Francisco. Rapaz, perguntar sobre essa equipe aí, se o Giovani que está acompanhando mais de perto, tem todos os detalhes, né? Já fez o levantamento, que eu conheço muito bem, profissional, tá bem validado ali, tudo já anotadinho na caderneta. Se essa equipe a gente pode sonhar realmente com o título, Giovani? Dá para considerar a favorita com certeza, Alisson. A seleção, ela tá voltando de um período de férias, né? Terminou a temporada europeia, né? Os jogadores quase todos atuam fora do país, né? Então a temporada europeia terminou, os jogadores curtiram um período de férias e logo depois já iniciou a preparação para a Copa do Mundo. A gente até teve ontem um amistoso, né, do Brasil contra o Uzbequistão. O Brasil ganhou por 9-2, faz amanhã mais um amistoso contra a própria seleção do Uzbequistão. E aí, no próximo sábado, já dia 14, daqui uma semana, a gente já vai ter a estreia da seleção brasileira. Que está num grupo, o Alisson, que eu diria que o Brasil não vai ter grandes dificuldades para passar, não. Cuba, Croácia e Tailândia serão os adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. O Brasil deve passar tranquilo. Mas, assim, temos adversários muito fortes aí nesse caminho, né? Vou citar aqui a Argentina, né, que é uma seleção que cresceu muito, né, conquistou o título mundial de 2016, foi vice-campeão para Portugal na última edição da Copa do Mundo, é uma seleção muito forte. Portugal entre os favoritos, Espanha sempre, né, tem uma liga muito forte, está entre as favoritas. E eu diria que a gente tem outras duas seleções aí correndo por fora e com boas chances de surpreender: Irã e Marrocos. Então, assim, a gente tem 5 a 6 seleções com potencial para conquistar o título dessa Copa do Mundo. Mas o Brasil é o atual líder do ranking da FIFA e é o grande favorito para a conquista desse título. Legal. Renato Semensati, direto de Criciúma. Bom, primeiro para dizer que já foi melhor frequentado o nosso Clube da Bola. E também, eu sou fã do Giovani Martinelli, eu desde criancinha acompanhava ele. Então é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. E Giovani, falando sério agora, muitas seleções têm se reforçado com jogadores brasileiros e seleções pouco tradicionais do cenário, como você frisou, aparecem como o Irã, por exemplo, Marrocos, aparecem num pelotão de cima, como você enumerou. Para esse Mundial a gente vai ver isso também? Vai ver. Vai ver não numa quantidade como a gente viu em outros tempos assim. Por exemplo, a gente teve uma Copa do Mundo disputada no Brasil em 2008. 2008, onde a seleção da Rússia ela era 80% formada por jogadores nascidos no Brasil. A gente tinha uma seleção italiana também, né, que de 70% a 80% dos jogadores eram nascidos no Brasil com a dupla nacionalidade. Então a gente ainda vê muito disso, né, de jogadores que não têm espaço na seleção brasileira e que acabam se naturalizando por outros clubes, por outros países, mas bem menos, viu, Renato, do que a gente já viu nesses dois casos especificamente, Rússia e Itália, naquela Copa do Mundo disputada no Brasil em 2008. Legal. Pergunta agora de Blumenau com Emerson Luiz. Grande abraço para o Giovani. Profissionalmente, a gente não se cruzou muito nessa trajetória porque ele voou, a Chape voou e a gente ficou meio estagnado aqui. Mas eu sou obrigado a, publicamente, Mancha, destacar o meu primeiro encontro com o Giovani. 1991, Arena Condá, Rádio Clube.
aqui em Blumenau. Giovani chegou para mim, ó, eu te acompanho. Porque naquele tempo a rádio, ela expandia, ela tinha um alcance muito grande. Eu não vou esquecer, porque ele foi gentil demais, estava lá na Arena Condá, foi atencioso, merece todo esse sucesso, Giovani. E quero te desejar aí uma boa viagem, ao mesmo tempo te perguntar, a ausência de um craque, nós não temos mais um gênio como Falcão, Manuel Tobias. Tu acha que isso pode fazer alguma diferença? Hoje o futsal é muito coletivo. Emerson, abração, prazerzão estar te reencontrando aqui, hoje através do Clube da Bola aqui. Assim, sempre faz diferença, né? O Brasil sempre teve, né? Esse jogador extraclasse, esse jogador fora de série. Então, assim, só citando os principais aqui, é claro que a gente sempre teve, né, no histórico, grandes jogadores e jogadores diferenciados, mas a gente tinha Jackson primeiro, depois veio Manuel Tobias, e por último, né, o extraclasse e o Falcão, que são os caras que sempre, né, nos momentos mais difíceis conseguem, né, numa jogada individual, tirar alguma coisa da cartola, uma carta na manga e resolver um jogo que se desenha assim, daqui a pouco para uma derrota, para um empate, para uma surpresa, para um tropeço, né? A gente realmente não tem mais esse jogador extraclasse nesses moldes que a gente já teve, né? Mas é uma seleção muito forte coletivamente. O Marquinhos Xavier, ele é um cara que é o técnico da seleção brasileira, é um cara muito estudioso, é um cara muito respeitado no meio do futsal, é um cara que palestra em países do mundo todo sobre a modalidade, então um profundo conhecedor. E eu não tenho a menor dúvida, né? Na outra Copa do Mundo ele não conseguiu fazer o ciclo completo, ele pegou o bonde andando, né? Agora não, agora ele teve todo o ciclo, né, para preparar essa seleção para essa Copa do Mundo, então eu não tenho a menor dúvida. A nossa força, ela tá no coletivo, com alguns casos aí como o Pito, como o Ferrão, né, que são jogadores que podem desequilibrar a nosso favor. O Ferrão é um grande pivô, é um artilheiro, assim, consegue fazer gols assim surpreendentes, né? Quando você imagina assim que não vai dar, ele vai lá e consegue fazer. Então, assim, a gente tem jogadores diferenciados, não naqueles moldes, assim, os extraclasses como a gente tinha, mas são jogadores muito bons e que podem resolver para o Brasil aí. Se bem que a força, como você bem destacou, está no nosso coletivo. Legal. Antes do Badá, né, encerrar esse giro de perguntas, essa entrevista coletiva com o Giovani, deixa eu ler aqui, ó. Nossa, que saudade do meu amigo Giovani Martinello. Eu fiz meu primeiro trabalho com ele e o saudoso Djalma, lá na Ressacada. Era 2002. Poxa. Giovani era setorista do Avaí e o Djalma o cinegrafista. E eu iniciava minha carreira junto com essas feras. Um abraço a todos do Clube da Bola, do amigo Everton, aqui de Palhoça. E ele diz, hoje eu atuo como professor de Karatê e tenho um trabalho jornalístico para o Karatê de Santa Catarina. Um abraço pro Everton, relembrando aí do Djalma e desse encontro com vocês lá em 2002, Giovani. Lembrança boa, um abração para ele, obrigado por estar acompanhando a gente aí. Agora sim, pergunta da fera, criador e criatura. Pergunta vem lá do oeste do estado. Falo isso que o Badá é referência, né? É o lobo alfa dessa matilha de jornalistas. Hein? Pergunta do Sérgio Badá. Não. A referência é o Giovani, né, cara? Ontem a gente falou aqui no Balanço Geral, queria ter 10% dos carimbos que tem os 4 passaportes do Giovani, né, cara? Porque se aí, esse menino é viajado, né, cara? Mas é uma satisfação receber o Didio aqui. Estivemos ontem, inclusive, naquele jogo que eu falei anteriormente, amigos do Dudu Florão e do Badá, o Giovani nos deu a honra da sua presença lá, porque é muito participativo das coisas do esporte aqui de Chapecó, além de ser um grande profissional, né, mas gosta muito de Chapecó e por isso que resolveu voltar para cá, né? E a gente fica feliz com mais esse trabalho que ele vai realizar agora na Copa do Mundo de Futsal e certamente vai trazer uma cobertura diferenciada aqui para o Grupo ND. Para nós é um privilégio muito grande. Didio, temos 3 representantes aqui, você já falou sobre isso, né? O Ferrão acho que foi 3 vezes escolhido, eleito recentemente o melhor do mundo. Isso. O ano passado foi, esse ano, o Pido. E temos ainda o Diego, que é lá de Palmitos. Mas eu sou sincero em dizer, eu não acompanho muito o futsal de fora do Brasil. Eu acompanho mais a Liga Nacional, quando é possível, principalmente os clubes aqui da nossa região. Mas qual que é o time base hoje do técnico Marquinhos? Saberia dizer qual que é o time base para a gente se familiarizando para poder conhecer um pouquinho melhor o time que vai representar o Brasil nessa Copa do Mundo aí? O Badá, parece uma loucura isso, né? Mas o Brasil, ele não tem um time base. E esse time é montado justamente em cima do adversário e das características do time adversário. Então, assim, a gente estava falando agora, por exemplo, que Pito e Ferrão
né, nascidos aqui em Chapecó. O Pito até agora recentemente defende o Barcelona. O Ferrão até agora recentemente defendia Barcelona e agora saiu para defender uma equipe do Cazaquistão, que é uma das principais do mundo também. Então, assim, são dois dos principais jogadores. Eles são titulares sempre? Não são titulares sempre. Então essa é uma coisa curiosa do futsal, assim, diferente do que acontece no futebol, né? A gente tem ali aquele time base que pouco se altera, né? Para se dar ritmo para aqueles jogadores. No futsal a gente tem uma situação diferente, né? Normalmente são 4 jogadores ali que o técnico às vezes vai trocando de 4 em 4 e vai fazendo conjuntos diferentes dentro do jogo. Então, assim, não temos assim um time base, temos 15 jogadores que foram convocados aí para disputar a Copa do Mundo. Eu diria que todos num nível muito bom, viu, Badá? Todos num nível muito bom. E aí vai dependendo muito do nível do adversário para que a gente tenha a escalação do Brasil definida pelo técnico Marquinhos Xavier. Giovani, agradecer a tua simpatia, a tua atenção aí, te desejar uma boa viagem. E a partir dessa semana a gente já vai estar conectado com o Giovani e conectado com o Mundial de Futsal lá no Uzbequistão. Uzbequistão. Já sabe quanto tempo é o voo? Vamos, assim, eu saio de São Paulo na madrugada de quarta-feira, 4 da manhã. E eu só vou chegar no Uzbequistão na quinta-feira, às 11 horas da noite. Então faz uma parada em Istambul, na Turquia, uma parada um pouco demorada, e depois segue de Istambul, na Turquia, para Bucara, que é onde a seleção brasileira vai fazer a primeira fase, ali a fase de grupos. Não é a capital é onde vai ser a reta final da Copa do Mundo. Nossa primeira parada no Uzbequistão vai ser Bucara. E aí, claro, já na sexta-feira, né, que é véspera da estreia do Brasil, já estaremos ao vivo, direto do Uzbequistão, aqui na NDTV. Não sei se dá tempo de convidar o Jâniter, nosso colega Jâniter, jornalista, que adora longas viagens. Sei se dá tempo. Ia ser um bom companheiro. Na estrada, ele gosta da estrada. Ele gosta da estrada, não dá para ir dirigindo. Giovani, muito sucesso, muito boa sorte. Estaremos conectados a partir de hoje para saber tudo sobre o Mundial. Obrigado, meus amigos. Foi um prazer estar aqui. Uma honra muito grande participar do Clube da Bola. E sempre que for convidado, estarei aqui com o maior prazer. Legal, valeu, Giovani. Conversamos com o jornalista Giovani Martinello, que está embarcando aí para o Mundial de Futsal nos